Vamos ao item 45, já está presente na sala o advogado Dr. Fernando Jamal Macou, que vai sustentar o pedido de reexame de Itapirapuã Paulista. Relator. Conselheiro Dimas Ramalho. Estou achando aqui, presidente. Pois não. Ordem. Cumprimento, doutor Fernando. Passa a palavra ao eminente relator. Um minutinho só, presidente, que é o sistema, estou retomando aqui. Não tem problema nenhum. Pois não. Trata-se aqui, presidente, do município de Itapirapuã, é o índio que deu esse nome aí, falava difícil. Itapirapuã Paulista. Contas anuais de 2017. Acolhendo o voto de minha relatoria, senhor presidente, a segunda Câmara emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas de 2017 do município de Itapirapuã Paulista, em razão das irregularidades no setor de finanças associadas às impropriedades de pagamento de precatórios. No parecer constaram também advertências ao chefe do Executivo e determinações à Prefeitura de Itapirapuã Paulista interpôs pedido de reexame. Assessorias técnicas secundadas, chefia do TJ, assim como o douto Ministério de Contas, manifesta-se pelo não provimento do pedido de reexame. É o relatório, cumprimento e ouço com atenção a ilustre defesa. Doutor Fernando tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssimo senhor conselheiro relator, doutor Dimas Eduardo Ramalho, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, excelentíssimo senhor secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, e a todos que acompanham essa questão, o meu bom dia a todos. Analisando aqui os autos, nota-se que após a apresentação do pedido de reexame, os autos foram encaminhados para análise dos órgãos técnicos dessa corte, ocasião em que a assessoria técnica jurídica, sua chefia e o Ministério Público de Contas pronunciaram-se pelo desprovimento do pedido de reexame, principalmente diante da ocorrência de déficit orçamentário e financeiro, ausência de equilíbrio na gestão orçamentária e pagamento a menor dos precatórios judiciais, razão pela qual, nessa sustentação, nos deteremos a rechaçá-los. E, nesse sentido, em relação aos resultados fiscais, não podemos deixar de mencionar que a mera apresentação contábil das peças do exercício não reflete as nuances necessárias à melhor análise técnica dos seus resultados. Na realidade, o pretenso déficit orçamentário e financeiro e, consequentemente, o índice de indisponibilidade para o pagamento das dívidas de curto prazo limitaram-se apenas aos demonstrativos contábeis e não às finanças municipais como um todo. A situação retratada nas peças contábeis e tidas como resultados negativos não guardam nenhuma relação com excesso de gastos ou desequilíbrio das contas públicas. Ao contrário, o déficit orçamentário apurado pela fiscalização, de 371 mil, equivalente a 2,39%, representa menos do que 9 dias de arrecadação da receita corrente líquida, o que, segundo jurisprudência dessa egrégia corte, pode ser relevado, tendo em vista que não compromete as gestões futuras, como de fato não comprometeu, pois já no exercício seguinte, em 2018, a Prefeitura de Itapirapuã Paulista produziu um superávit orçamentário de 4,10%, equivalente a 759 mil, conforme se vê do relatório de execução orçamentária disponível no sistema UDESP.
Há ainda uma série de contas examinadas no âmbito dessa corte, com déficit de execução orçamentária superiores ao aqui analisado, e receberam parecer favorável, a exemplo dos TCs 1148-02611 da Prefeitura de Juquiá, um déficit superior a 4%, 1314-02611 da Prefeitura de São José dos Campos, com déficit superior a 5%, dentre outros julgados. Da mesma forma, o déficit financeiro representaria um pouco mais de um mês de arrecadação, situação essa que também já chegou a ser aceita por essa egrégia corte, como se vê nos TCs 370-02614 da Prefeitura de Tatuí, 265-02609 da Prefeitura de Itanhaém, pois há possibilidade de reversão a curto prazo, como de fato ocorreu, pois no exercício subsequente, em 2018, essa insuficiência foi eliminada, passando para um superávit financeiro de 959 mil. Ainda que se aponte que no exercício de 2018, esse superávit orçamentário e financeiro seria irreal, porque a Prefeitura teria efetuado o cancelamento de restos a pagar processados, ainda passíveis de cobrança, é certo que esse referido processo ainda está em fase de reexame, onde a administração está demonstrando documentalmente a legalidade de tais cancelamentos e a ausência de qualquer questionamento por parte de algum credor, sendo certo que a única ação judicial de cobrança encontrada nesse sentido, no valor de 48 mil, mesmo acrescida de juros e honorários advocatícios, não alteraria a situação superavitária apresentada pela municipalidade. É importante registrar também que o resultado da execução econômica e patrimonial também foram positivas no exercício examinado, cumprindo-se ainda todos os índices legais e constitucionais, pelo que entendemos que tal pretensa falha possa ser relevada da análise dessas contas. Em relação à suposta ausência de liquidez imediata, esta nada mais é do que um reflexo do déficit orçamentário e financeiro, o qual, como acabamos de explanar, não impactou nas gestões futuras. O montante inscrito em restos a pagar não processados, de mais de 106 mil, não é exigível de imediato, exatamente porque não está liquidado. Logo, se desconsideradas essas despesas, tal invariavelmente causaria um efeito em cascata, não só no resultado orçamentário e financeiro, mas também no que tange ao índice de liquidez imediata. Portanto, também não se verifica aqui irregularidade apta à manutenção do parecer desfavorável. Há de se ressaltar ainda o declínio da situação econômica financeira no município, vivenciada principalmente nos últimos anos, além do fato de ser o município de Itapirapuã Paulista, ou melhor, estar entre os municípios mais pobres do estado de São Paulo, localizado no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, caracterizado pela estagnação econômica e pelo baixo índice de desenvolvimento social. Assim, o pequeno declínio ocorrido nos índices de efetividade, que indubitavelmente são reflexos de acontecimentos alheios às vontades do administrador, não podem ser reputadas como uma má gestão dos recursos públicos. Em relação à questão do insuficiente pagamento dos precatórios judiciais, vale ressaltar que a própria instrução dos autos verificou que, no ritmo e dentro do percentual utilizado, a administração conseguirá cumprir a Emenda Constitucional 99 de 2017, que estabeleceu novos prazos para o pagamento dos precatórios no âmbito do regime especial até o ano de 2024. Nesse diapasão, é importante esclarecermos que os pagamentos referentes às competências de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 só não puderam ser pagos por razões motivadas unicamente pela ausência de condições financeiras da municipalidade, não havendo, assim, recursos suficientes para quitá-los. Assim, em razão das dificuldades de ordem financeira, o município optou pelo pagamento dos gastos que impactariam no dia a dia dos munícipes, visando o seu bem-estar, que é um dos compromissos da administração pública. Ou seja, a administração municipal agiu com a única finalidade de manter os serviços públicos essenciais ao interesse da população. Todavia, após o levantamento dessas insuficiências efetuadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve o recolhimento do valor devido através da retenção do Fundo de Participação aos municípios, tendo sido o nome do município excluído do cadastro de inadimplentes do Conselho Nacional de Justiça, o CEDIM. Evidencia-se, contudo, que tal falha figura-se uma situação completamente pontual e isolada, que não se constitui de maneira alguma a postura comumente adotada por essa administração na questão do pagamento das suas obrigações judiciais, a qual, inclusive, já foi devidamente sanada.
No que se refere ao argumento de que o município não quitou os requisitórios de pequena monta, ressaltamos que isso se deu em razão do município não ter recebido os ofícios requisitórios no ano de 2017, consoante apontou o próprio agente de fiscalização financeira no relatório, os quais, todavia, foram quitados ao longo do próprio exercício de 2017, mediante sequestro judicial, não havendo, dessa forma, prejuízo às partes credoras. Assim, considerando que os referidos requisitórios de pequena monta foram devidamente pagos, mesmo que mediante sequestro judicial, não gerando qualquer prejuízo aos credores, sendo a dívida quitada ao longo do próprio exercício examinado, é que rogamos para vossas excelências, para que, em homenagem ao princípio da razoabilidade, também seja essa falha relevada da análise das contas. Por fim, vale aqui ressaltar que a Prefeitura de Itapirapuã Paulista atendeu satisfatoriamente aos vários quesitos dos mais relevantes. A transferência à Câmara obedeceu ao limite previsto no artigo 29A da Constituição Federal, todos os encargos sociais foram devidamente recolhidos, despesa com pessoal se manteve abaixo do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, o município aplicou mais de 34% dos recursos do ensino, em percentuais superiores aos estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal, também utilizou 100% dos recursos do Fundeb e aplicou mais de 80% na valorização dos magistérios, e igualmente foram cumpridas as disposições constitucionais com a aplicação de mais de 22% da receita de impostos nas ações dos serviços públicos de saúde. E com essas considerações é que clamamos de forma derradeira para que se reconheça o equilíbrio dos resultados apresentados pela Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista e assim seja dado provimento ao pedido de reexame apresentado. Era o que tínhamos a expor nessa oportunidade, agradecendo mais uma vez a atenção dispensada. Muito obrigado. Palavra do senhor relator. Senhor presidente, diante das ponderações trazidas pela doutora de defesa, eu vou retirar com reclusão automática na próxima sessão. Obrigado. Perfeitamente. O tribunal agradece a participação do Dr. Fernando Macou.